Olá, seja muito bem-vindo à nossa programação. O programa Entrevistas está no ar. Um programa que aborda temas gerais, tema de conhecimento que é importante, de conhecimento social, de conhecimento educacional. Hoje eu estou ao lado de Sheila Dutra, ela que é idealizadora do projeto FADA, Família, Diversidade e Amigos. Muito obrigado por sua presença aqui, Obrigada Sheila. pelo convite. O projeto FADA a gente já conhece um pouco, né? Eu quero que você, por gentileza, esmiúça para a gente como é que surgiu essa ideia. Bom, o projeto surgiu, na verdade, quando eu frequentava uma entidade de atendimento a pessoas com deficiência na área de estimulação precoce, com a minha filha, que hoje tem 16 anos, isso foi em 2005, e eu vi a necessidade de algumas mães de informação, de acolhimento, de empoderamento, continuar suas vidas e porque, né, estão com seus filhos recém-nascidos ou não, muitos adultos já nessa entidade também. E eu comecei a pesquisar nas entidades que orientavam a questão da montagem de uma associação, Sebrae, até nas empresas júniores da USP, e fui me empoderando de informação e eu consegui montar o projeto para quê? Para dar esse acolhimento que faltava para essas mães, esses familiares, e também empoderá-los para que eles sozinhos seguissem suas vidas com dignidade, apesar de ter todas essas questões de terapia, levar filho para a escola, muitas vezes HC. Então, assim, apesar de todas as necessidades extras, né, que a gente, né, como mãe precisa, aí pelo menos no comecinho da vida das crianças, a gente tem como trabalhar, estudar, seguir nossas vidas, né? Temos outros filhos, marido, família, sociedade, o clube, a igreja, tudo pode andar em harmonia, né? Só que bastava a gente fazer esse acolhimento e dar essa informação. E aí surgiu o Projeto FADA, que é uma sigla para Família, Diversidade e Amigos. E hoje em dia é um projeto independente, ele conta com alguns parceiros, né, para fazer eventos pontuais. Infelizmente agora na época de pandemia tudo online, né, tudo remoto. Mas a gente chegou a fazer eventos para 600, 700 pessoas em áreas públicas. Então é bem bacana quando você junta as pessoas e consegue trocar, né, experiência, histórias de vida, dicas. Né? Hoje eu tenho um grupo de WhatsApp ativo de 122 mães e a gente se entende super bem, né? Porque é difícil tanta mulher junto, mas ao mesmo tempo uma dá força para a outra, uma complementa a outra, a gente troca dicas, várias informações pertinentes ao desenvolvimento dos nossos filhos, né? Então foi assim que surgiu a FADA e é assim que até hoje a gente está caminhando. A FADA, que hoje significa Família, Diversidade e Amigos, foi um dia Família Down e Amigos, é isso? Exatamente. Por quê? Por que surgiu com a questão da síndrome de Down? Porque a minha filha, como eu falei, em 2005 nasceu com síndrome de Down e isso foi a minha motivação. E onde ela fazia estimulação precoce, também haviam várias crianças com as mesmas características, o mesmo diagnóstico. Então eu me motivei através do conhecimento e do estudo da síndrome de Down. Porém, nessa entidade e até fora dela, tem tantas outras famílias com crianças com tantas outras características, crianças com e sem deficiência, que precisam também ser acolhidas e empoderadas. E aí eu tive a oportunidade de conhecer crianças com TEA, que é o transtorno do espectro do autismo, crianças com síndromes impronunciáveis, síndromes raras, Edwards, Rett, Usher, tem várias, não vale a pena citar a lista aqui, é muito grande. E essas pessoas têm as mesmas dúvidas, as mesmas carências, têm as mesmas angústias muitas vezes. E aí eu abracei todas essas famílias e hoje a gente trocou a palavra Down por diversidade, que detém o mesmo D, mas a verdade ela acolhe muito mais amplamente, né? Ô Sheila, num passado não tão distante assim, as mães não podiam falar de seus sofrimentos, suas dores, suas necessidades, da sensação de falta de acolhimento que elas tinham. Foi por isso que surgiu esse projeto? Para dar acolhimento para essas pessoas? Além disso, que é muito importante, eu acho que é o mais importante, é você mostrar que é possível a vida depois da maternidade, independente de qualquer filho que você tenha, se ele tem deficiência ou não. Porque, inclusive, tem mães que têm crianças que não têm deficiência nenhuma diagnosticada e elas também acabam travando suas vidas por conta desse novo papel que elas a gente, né,
se coloca. Então, além de dar esse acolhimento e falar, olha, é possível, dá para trabalhar, dá para estar junto, dá para largar o emprego também, é questão de opção, dá para, se o marido larga, dá para fazer sozinha, se o marido está junto, dá para dividir, né, responsabilidade com os irmãos, com os avós, com os núcleos, né, porque a gente não está só em casa, a gente está na igreja, a gente está na escola, a gente está na rua, na feira. E os espaços são públicos, os espaços são para todas as pessoas, a gente não pode discriminar, né? Então, a ideia realmente é fazer esse acolhimento e direcionar essa pessoa para uma vida digna, né? Plena, que é para todo ser humano, não é só para quem não tem deficiência, o mundo é de todos. Ô Sheila, e você fala de uma maneira tão suave desse assunto, né? E para muitas pessoas isso é muito pesado, né? Quando você recebeu esse diagnóstico, você ficou sabendo que sua filha tem síndrome de Down, como é que foi isso para você? Também foi um choque no começo ou não? Assim, a gente se surpreende, né? A gente fica sem saber o que fazer, porque o desconhecido traz esse medo, né? Traz essa insegurança. Eu tive a sorte, coisa que a maioria das mães não tem, de receber a notícia de uma pessoa super querida, apesar de ser tradicional, cientista, um geneticista, era uma pessoa altamente carinhosa, altamente qualificada, muito adequada, mostrou papelada, mostrou jornal, mostrou revista, mostrou site e falou, olha, ela tem uma diferença dos outros filhos seus, que é a síndrome de Down, cromossomo extra. Porém, ela pode ser o que ela quiser, ela pode nadar, ela vai poder falar, ela vai poder andar. E isso acontece muito pouco. E é um dos projetos da FADA, inclusive. É fazer esse acolhimento neonatal, que a gente chama a hora da notícia, né? A hora da notícia, ela não precisa ser ruim. E a notícia não é ruim. O nascimento não é para ter luto. O nascimento é para ter celebração. Qualquer nascimento. Então, nesse momento, né, em que a mãe está no hospital, e eu passei por esse momento, eu não tive acolhimento de ninguém. Eu recebi a notícia do médico, mas a maioria do corpo do hospital estava totalmente despreparado para me dar o suporte que eu precisava para sair do hospital. Então, eu já fiz algumas visitas hospitalares ainda no dia do nascimento ou no dia seguinte. Isso fez total diferença na vida dessas famílias. Porque tudo é o jeito que você fala, né? A notícia pode até ser ruim, né? O gato subiu no telhado. Mas, se você der a notícia de uma maneira tranquila, mostrando que é possível, mostrando as possibilidades, os talentos, a competência e não só o que não se pode, aí tudo muda, né, de figura. A literatura já é muito judiada. A gente, quando lê um livro, a gente só lê o que não pode, o que não dá certo, o que vai errar, o que vai falhar. E, ao vivo, né, a gente conversando, é que a gente consegue falar, olha, pode ter um cromossomo a mais, pode ter uma característica diferenciada, porém, é uma pessoa digna, como todas as outras, cidadão de direito, e vai chegar até onde você deixar. Que o limite que impõe, na verdade, não é a genética, é o entorno. É isso que eu ia te perguntar. O mundo não foi preparado para isso, né? Agora que tem se pensado mais em inclusão, né? Como é que é isso? A pessoa a criança que tem síndrome de Down ou que tem algum outro tipo de deficiência, ela consegue se desenvolver? Ela consegue enxergar potencialidades? Plenamente, plenamente. O que é necessário é dar oportunidade. E isso é necessário para qualquer ser humano. Se você pega uma criança, que a gente chama neurotípica, né? Que é uma criança que tem aquelas faixas que senta aos 6 meses, fala com 9 meses, anda com 1 ano, aquela coisa tudo certinha. Se você não der oportunidade a esta criança que é considerada neurotípica, algumas pessoas falam até normal, né? A palavra normal não existe, hein, gente? Nem normal, nem especial. Você também vai perceber nessa criança uma limitação. Se você der um prato, comida, talheres, ele vai, uma hora, aprender a usar os talheres. Se você não der os talheres, ele vai pôr a boca no prato, como uma pessoa que não teve o ensinamento adequado, o exemplo adequado. Então, todos desenvolvem. Todas as crianças aprendem, todo ser humano ou animal aprende de alguma forma. Eu até brinco, eu às vezes dou palestra, né, Brasil afora, e as pessoas me fazem essa mesma pergunta. Eles aprendem? Como aprende? Em que tempo vão aprender? Vão fazer isso? Vão fazer aquilo? Eu digo, gente, se até rato aprende, Exatamente. até macaco aprende, né?
Então, claro, só que depende do quê? Da gente dar oportunidade, da gente levar para a escola, da gente exigir a tarefa, porque só levar para a escola não garante aprendizado, não garante desenvolvimento, garante que a escola não vai ser processada, né? Então, a gente tem que levar para a escola e garantir que está sendo feito o trabalho de casa, garantir que a pesquisa está sendo pedida, garantir que houve uma avaliação adequada, tem que levar no clube, fazer jogar bola junto com os amigos, não adianta só levar para ficar olhando. Então, é oportunizar, realmente. Inserir, né, no contexto. Exatamente. Ô Sheila, e a FADA, você, como você já disse, você já deu palestra em vários lugares, né, do Brasil. Como é que tem sido a aceitação dessas pessoas? Porque assim, a família Diversidade e Amigos é um núcleo gratuito para ajudar pessoas. Exato. Mas o poder público tem que ter um papel fundamental nisso. Né? Os órgãos públicos têm que ter papel fundamental, tanto quanto esta Casa de Leis, inserindo esta Casa de Leis neste contexto. O poder público está se mexendo para cuidar dessa causa? Assim, já esteve bem pior, né? Vamos dizer assim. As leis, né, poder público em todas as esferas, municipal, estadual e federal, vem vindo, né? A inclusão vem vindo aí numa luta de muitos anos, mais de 40 anos. E já teve um avanço muito grande, porém ainda há muito que se caminhar, né? É o que eu falei, a escola ela é obrigada a matricular. Porém, falta muita qualidade nessa inclusão. Na questão de elaboração de material, na providência de um mediador, de um cuidador de uma criança que às vezes precisa, não são todas que precisam, tá? Que seja, fique bem claro isso. Mas uma criança que precisa, teria que ter um apoio dentro da classe, uma classe com um número de alunos mais reduzido, né? Então, são coisas que ainda falta muito aí a caminhar. Mas já esteve muito pior, ou seja, vem vindo, né, ao longo dos anos, uma crescente de melhorias no aspecto do apoio do poder público para esse público. Mas ainda falta muito. E as secretarias da educação, elas têm que abrir os seus olhos, né, abrir a mentalidade para contratação de outros profissionais também que fazem esse trabalho multidisciplinar. Exato. Com crianças que precisam de uma atenção maior. Exato, e isso existe, tá? Existe não só a lei, existe uma movimentação tanto na Secretaria Municipal quanto na estadual, dessas contratações, dessas estruturas, existem projetos maravilhosos e depende de financiamento, depende de várias coisas, não só de vontade, né? Agora, tem equipes ótimas de educação especial, educação inclusiva em Ribeirão, a gente não pode falar o contrário, mas que ainda elas também têm que caminhar bastante, porque não está perfeito. Fala assim, está tudo perfeito, tudo no lugar, realmente não está. E não é só em Ribeirão, é uma questão nacional mesmo. É verba, é investimento, é política pública, é vontade política, porque a política pública ela existe, ela é proposta, mas até você aprovar um projeto, até você chegar lá no Senado, enfim, são muitos passos e a gente andando para trás, né? Então, há que se cuidar ainda um pouco mais nessa área. A gente sabe que você também mapeia, não só a questão do Brasil, né? Mas você atua mapeando em questão mundo também. Ver como é que estão os acessos, como é que têm sido as políticas públicas. Tem muita diferença do Brasil para um país da Europa? Nos avanços? Para te falar bem a verdade, ainda existe preconceito em todos os países. Todos. Não é um privilégio do Brasil, não. A gente vê, claro, países que são mais desenvolvidos, tem mais verba, tem mais potencial, tem mais projetos e efetivamente executa. Porém, por exemplo, a gente sabe histórias de vários países da Europa, Estados Unidos também, Canadá, África, que você tem notícias assim absurdas de preconceito, de crianças mantidas em cativeiro para não serem expostas, adultos que simplesmente passam o dia em instituições ou até são terceirizados, vamos dizer assim, e vivem em instituições sem o menor contato com pessoas da família ou da sua origem. Então, não é só no Brasil, infelizmente no mundo todo tem preconceito, tem falta de aplicação de política pública e tem falta de vontade também, né? Porque as pessoas sabem a necessidade de incluir, elas entendem que o mundo é diverso porque é só olhar uma pessoa para outra, ninguém é igual a ninguém.
porém, a gente ainda tem muito que crescer como seres humanos, né? Como humanidade mesmo. Então, o ser humano tem muita dificuldade de entender que o mundo é diverso, né? Mesmo convivendo na diversidade, né? Não precisa ir muito longe, né? Assim, a gente dentro do mesmo núcleo, com o mesmo DNA, irmãos gêmeos são diferentes, né? Gêmeos idênticos, que de idênticos não tem nada, né? Então, é muita cegueira, né? É muita falta de vontade de enxergar realmente essa diversidade que é bela, é fato, tá aí. E é crime discriminar, né? É bom avisar. Por menos que você goste do mundo diverso que você tem que respeitar, você tem que conviver, né? Exatamente. Eu peguei no site aqui da familiadiversidade.com.br, que é o site oficial da instituição. Tem um comentário de uma mãe lá que diz assim, ó: Tia Sheila, muito obrigada. Quando fomos até você, a gente não sabia se o que fazíamos estava certo. Você nos mostrou que não estávamos sós e nos deu força. Precisávamos ouvir e ser ouvidas. Obrigada. Beijo grande no seu coração. Como é que você ouviu isso? Assim eu choro. Bom, graças a Deus, em 16 anos quase de atuação, eu nunca tive uma reclamação. É melhor que muita empresa por aí, hein, gente? E nós somos... eu falo nós para ficar bonito, né? Porque eu sou um projeto solo, infelizmente. Tenho aí, meus parceiros que me ajudam pontualmente, mas o dia a dia com as mães sou só eu mesma. Graças a Deus, eu só escuto coisas boas como esse depoimento, né? Então, assim, eu fico até emocionada. E realmente, a gente tem que impactar a vida das pessoas positivamente, né? Ninguém veio à Terra a passeio. A gente tem uma missão, a gente tem que fazer pelo outro, né? Não só olhar para o nosso próprio umbigo. E eu adoro essas mães. Nossa, é tudo família mesmo, sabe? Assim, o jeito que eu batizei o projeto era o jeito que eu realmente queria que ele acontecesse. E ele, graças a Deus, tem acontecido assim. É forte essa frase, né? Precisávamos ouvir e ser ouvidas, né? Quer dizer, o vazio que a pessoa sente, né? Exatamente. E, gente, olha, eu garanto, você, mãe, pai, família, amigo de alguém com deficiência, pode me ligar, dá uma olhada no site, pode me ligar, porque só de trocar uma ideia comigo, você já vai ver a diferença que faz a maneira de olhar, né? A maneira de encarar esse convívio, essa missão, esse pertencimento. Então, assim, nunca tive reclamação, só notícia boa, graças a Deus. E hoje a gente vê, as crianças estão lendo, escrevendo, namorando, casando. Exatamente. Indo para a faculdade, dirigindo. Tem uma moça do Nordeste que está dirigindo perfeitamente. Olha só. E até outro dia se falava, mas pode? Por que não? A pergunta de bate-pronto é por que não? Né? Se você oportuniza, ensina, educa, mostra, né, que é possível, empodera essa pessoa, ela vai dirigir o que ela quiser. Caminhão, pilotar avião. Você falou que a FADA tem um grupo de WhatsApp, né? O que é postado nesse grupo? Porque às vezes a pessoa tem um pouco de repulsa de grupo, né? Eu vou entrar naquele grupo, mais um grupo. O que é feito nesse grupo, Sheila? Então, eu vou começar para te falar o que não é feito. Não pode bom dia, boa tarde, boa noite. já eliminei. Passo muito bom. Já eliminei. Não pode postar notícia política, religiosa. É um grupo super leve, super sem julgamento. As mães, elas falam do seu dia a dia, elas dão dicas de médico. Conheci um médico tal, um pediatra super bacana, tá aqui o nome dele. Aí as outras mães que estão em dúvida de ficar com o seu pediatra, ou estão sem, acabou de nascer, tem que decidir, ou está gestante ainda, tem gestantes no grupo também, que já tem diagnóstico pré-natal. Então é muito bacana ver aquelas mães assim se amparando, né? Uma ampara a outra, isso é muito legal. Então dicas de profissionais, eventos todos gratuitos, evento pago não deixo postar também, porque não é todo mundo que tem condições de ficar pagando, né, um curso atrás do outro, eu mesma não posso. Tanto curso, né, que se a gente for fazer todos, pagar todos, não dá. Experiências que teve, mães que estão chegando, a gente dá as boas-vindas, né, e todo dia tem uma chegando, outra saindo, enfim, e tem gente de fora, de Ribeirão. Então, assim, é mais ou menos, é um grupo educado, é um grupo suave, leve sem julgamento. Às vezes elas contam, hoje meu marido, né, me deixou. Aí a gente dá um apoio, né? Uma liga para a outra
para falar, quem liga para ela, vamos lá na casa dela amanhã, levar um bolo, levar... Então a gente faz esse acolhimento, sabe? Pra a gente pessoa faz que tá assim... se sentindo sozinha? Não, assim, a maioria, quando tem algum problema, se cura bem rapidamente. Ah, que bom. Porque a gente está lá uma para outra, realmente, é muito Graças bacana. a Deus, é muito esse bacana. projeto existe. Você, mamãe, papais não podem por enquanto, eu sou, né, não é preconceito, mas é um grupo de mães, porque a gente realmente se abre, né, enfim, troca ideia com as... E a maioria das pessoas que ficam com os filhos são as mães, né, não tem jeito. Então, você que é mãe, não está no grupo de fada, mães de fada ainda, me liga, vem, você vai adorar. Mas aquelas famílias, por exemplo, que de repente o pai toma mais iniciativa, a gente sabe que geralmente é a mãe, mas que o pai toma mais iniciativa, ele também pode procurar a fada, né? Pode procurar a fada. Ele não pode o grupo do WhatsApp, mas a fada ele pode. Pode procurar a fada, que tudo que eu posto para as mamães, eu replico para os papais, que eu tenho os papais também interessados, viu? Tenho. Ah, legal. Tem papai viúvo, tem papai separado, que tem guarda compartilhada. Então, é tão bacana de ver, né, também. Não que os pais não participam até bastante. Inclusive, o calendário deste ano, que foi um calendário virtual, foi feito em homenagem aos pais. Nós temos 40 pais. Lá no site você vai ver um QR Code para você dar acesso ao calendário desse ano. Então, tem lá os pais, os depoimentos dos pais com as fotos com os filhos. Ai, que bom. Então, eles participam muito. Mas o grupo de mães é meio feminista, assim, sabe? Mais, assim, reservado. Mas eu atendo também os avós, tem muito avô que está junto, que leva, que busca, que cria, né? Então, é muito bacana de ver. Realmente é uma família muito grande. Mas a participação dos pais é tão importante, né, Sheila? A gente foi acostumado a achar que o pai, quando ele é bom pai, ele está ajudando a mãe, né? A gente foi ensinado isso. É verdade. Isso é um erro. É um erro. Mas isso tem... os pais têm criado mais consciência, Nossa, né? De que é o papel deles. Os mais jovens, né? Os da minha faixa ainda não. Que eu já tenho mais de 50 anos. Mas os mais jovens, os de 30 e poucos, 20 e poucos, a maioria entende que não é ajuda, que é participação, né? Exatamente. Que é direito e dever, né? Corresponsabilidade. É corresponsabilidade. E é um direito você cuidar do seu filho, não é só um dever. É gostoso, você vê. Hoje ele faz uma coisinha, amanhã ele faz outra coisinha. E é tão interessante quando a gente tem filhos que o próprio médico que trouxe eles à vida fala, não espera muito porque não vai ter muito. E aí quando você tem um pouco, né? Aquilo vira uma coisa, né? Quando aprende a dar tchau. Aí eu penso assim, nossa, mas meu filho mais velho aprendeu a dar tchau e eu achei normal, porque ele estava na idade de dar tchau, né? A gente realmente perde um pouco com os filhos típicos, ditos típicos, né? Mas é uma delícia, eu acho que a gente tem que se dar a oportunidade de perceber a beleza na diversidade. Certo. Ô Sheila, nosso tempo já, infelizmente, está acabando. Ai, que pena. Mas eu queria que... Eu sei que é uma coisa um pouco delicada, mas... Para aquela mãe que de repente está nos assistindo nesse momento e acabou de ter um diagnóstico, acabou de saber, faz alguns dias que ela descobriu que de repente o filho ou a filha dela tem síndrome de Down ou qualquer outro tipo de deficiência, o que você tem para dizer para essa mãe? Seja feliz, siga a sua vida e dê oportunidade a ele, a você e ao entorno. Porque se a gente protege, limita, trava, né, entristece, enluta, a gente não vê, a gente fica sem a percepção, vê com o coração mesmo, sabe? A gente se limita à percepção da felicidade. Então, ser mãe é maravilhoso, a maternidade é divina, a gente tem que dar um jeito de driblar todas as adversidades, né? Porque com ou sem deficiência, todo filho muda a rotina de uma família, né? Não só da mãe, do pai, dos tios, dos avós, quem mora junto, quem mora longe. Então, assim, dê oportunidade, acredite, tenha fé, né? Confie em Deus, nele e em você. É o meu recado. Uma coisa que eu tinha esquecido rapidamente, o autismo. Até um passado também recente, não se falava muito de autismo, muitas pessoas não queriam nem divulgar isso, nem falar disso. Às vezes sabia que o filho tinha alguma questão de autismo. Você recebe mães lá também? Tem bastante famílias que tem, inclusive bem mais que síndrome de Down, né? Porque hoje, eu não lembro o último número, mas em proporção, eu acho que nasce uma criança com TEA a cada 70. E a proporção da síndrome de Down é 1 a cada 700. Né? É uma disparidade bem grande em questão numérica.
Tem sim, só que a dificuldade, na verdade, que ainda existe hoje, mas já bem diminuída, é o diagnóstico. Porque muitas vezes a criança tem o TEA, só que demora muito para chegar ao diagnóstico. Não se fecha um diagnóstico, porque tanto é que mudou, não chama mais só autista, né? É transtorno do espectro do autismo. O espectro é muito grande, é um leque gigantesco. Então, uma criança tem uma característica, a outra tem outra tem duas, outra tem três, outra não tem nenhuma, e daí, de repente, surge. Então, é muito difícil diagnosticar o TEA. E é diferente, por exemplo, a criança que é diagnosticada com síndrome de Down, ela não tem graus de síndrome de Down, né? Isso não existe, não, né? Exatamente. O autismo existe. Existe, mas não tem um número, assim, grau 1, grau 2, grau 3, grau... Tem, a gente fala leve, moderado, severo, esse termo ainda se usa na clínica, né? Mas são todos tão diferentes, são todos tão únicos, né? Como qualquer ser humano. Então, eu não gosto de rotular, né? Tá certo. Mas a literatura rotula e fica prático por questões de lei, de diagnóstico, de direitos, né? De tratamento, de estímulo. Mas a singularidade realmente é que a gente deve priorizar e valorizar e celebrar, né? Sheila, muito obrigado por sua participação conosco. Um programa bem esclarecedor, né? A você que de repente está passando por uma situação como essa, saiba que você não está sozinho, não. A FADA foi criada para isso. A Sheila está à disposição. Quer passar os contatos, Sheila? O e-mail já apareceu, o endereço de website já apareceu? No site, que é o www.familiadiversidade.com.br, você encontra todas as redes sociais. O projeto tem canal no YouTube, tem conta no Twitter, no Instagram, no Facebook, tem o meu telefone e o meu e-mail. 6 motivos para você me achar, 6 coisas para você me achar. Se você não me achar, porque você não quer. Maravilha. O mundo é diverso, gente. E a gente tem todo dia a oportunidade de crescer, de evoluir, pensando nisso. Um grande abraço para você que esteve conosco. Fique na nossa programação, fique conosco.